pessoal, estamos começando mais um livecast. Hoje, nosso 35º episódio, temos um convidado aqui super especial, Carlo Felipe Passi. Seja muito bem-vindo, Carlo. Foi mais um que eu cheguei ali no direct, estava conversando aqui com ele um pouquinho antes da gente começar, na famosa cara dura. Ele foi muito gentil aí, aceitou o convite para estar aqui com a gente hoje. Carlo, seja muito bem-vindo, se apresenta aí pro pessoal, fala um pouco da sua trajetória. Fala aí, pessoal. Fábio, obrigado pelo convite. E aí, pessoal do Livecast, todo mundo já preparado aí para mais um papo. Agradeço o convite, Fábio, é um prazer estar aqui. Acho que sempre é uma oportunidade para conhecer pessoas novas, trocar experiências de vida aí, é sempre enriquecedor. Bom, contando um pouco de mim, da trajetória, eu atualmente sou sócio da Funtrain, né? É uma escola de negócios voltada para comunicação pessoal e pensamento criativo. A gente trabalha principalmente com empresas, né? A gente não tem um formato tão voltado para pessoa física, assim, né? A gente normalmente atende turmas exclusivas de empresas, mas temos nos aventurado agora com algumas turmas abertas também. Foi uma trajetória interessante. Na verdade, eu venho, se eu for voltar, depende do quanto você quer que eu volte a fita, mas... Pode ficar à vontade, tá? Na verdade, eu comecei na área de arte, entretenimento, cultura. Apesar da minha formação ser em negócios, sou formado em economia, minha pós em gestão de negócios, mas eu venho da área artística, venho da área cultural, eu sou escritor, sou músico, comecei, na verdade, a carreira nessa área, comecei escrevendo o livro infantil, toquei até com dupla sertaneja, a gente foi crescendo, aí conheci minha esposa, a Fernanda, e foi tudo muito rápido, assim, porque a gente se conheceu e poucos meses depois a gente já estava morando junto, uns meses depois a gente abriu a empresa, e a gente primeiro abriu uma produtora, a Imagine, e trabalhamos bastante. A gente atendia muitos hotéis, resorts com produção artística, teatro, espetáculo de música, show. A coisa foi crescendo, atendendo clubes. Daí a própria Imagine foi se transformando por conta das demandas que surgiram do mercado, como a gente atendia os resorts. Acontece muito em resorts os eventos corporativos. Daí surgiu convites para trabalhar algumas produções para eventos corporativos. A coisa foi escalando, a gente começou a produzir eventos cada vez maiores. A gente, nos últimos anos, vinha produzindo já mega eventos para 5.000 pessoas, 6.000 pessoas pelo Brasil inteiro. Produzimos Curitiba, Goiânia, enfim, rodamos aí produzindo. E aí veio a pandemia, né? Que aí a vida não gosta que a gente se planeje muito. E se tem um ano que não era bom para você ter uma agência de eventos, foi o ano passado. Então, tudo parou, né? As produções pararam. A gente estava começando a produzir também eventos próprios. Então, a gente já estava começando a organizar, trazer bandas para estruturar alguns eventos nossos, autorais. E aí a gente já tinha esse plano da escola de negócios, porque a gente já vinha dando palestras e cursos na área de comunicação e criatividade já para empresas. A gente já vinha fazendo isso, mas de forma esporádica e a convites, de forma individual. A Fernanda, eu éramos convidados, fazia pela própria Imagine mesmo. E daí em 2019, finalzinho de 2019, isso começou a ganhar corpo, começou a surgir cada vez mais demanda. A gente resolveu estruturar então essa empresa, e era um plano de negócio para ser estruturado ao longo de 2020, para lançar oficialmente em 2021. Mas daí, como eu falei, todos os planos mudaram, né? E aí no meio desse contexto, os eventos pararam, as produções, a gente tinha mergulhado nesse mundo do live marketing, né? Então tudo isso parou, e aí a gente falou, precisa fazer alguma coisa. Quer saber? Esse plano que a gente ia estruturar ao longo de 2020 para lançar em 2021, lança agora.
e a gente decola o avião, aí vai consertando durante o voo. E graças a Deus deu super certo, foi uma tacada muito acertada, assim, a gente abriu daí oficialmente, né, a Fun Training no meio do ano passado, e no começo desse ano a gente já foi indicado para o Top of Mind de RH, então foi uma coisa super legal, assim, ficamos na final, a gente, né, era o Top 5, né, são 5 empresas na área de treinamento e desenvolvimento humano. Então foi uma trajetória maluca, assim, cara. Acho que se tem uma coisa que essa vida não teve, foi uma trajetória linear, assim, vai pro teatro e aí escreve, vai para evento, vira evento corporativo, vira educação corporativa, a coisa foi acontecendo, mas é isso, acho que a cada nova fase é um degrau, a gente já nunca começa do zero, né? Você já começa mesmo quando são novos negócios, você já começa de todos os aprendizados que você já teve, né? Então você nunca mais parte do zero, né? Então, exatamente. E aí, se você não tivesse tido toda essa experiência, desde o teatro, a questão da sua formação, hoje a Fun Training não existiria, né? Então... com certeza. Eu lembro sempre do Steve Jobs falando, né, na Stanford, né, que ele comenta que você tem que, de alguma forma, acreditar que as pontas vão se conectar em algum momento no futuro, né? E eu acho que é isso. Hoje eu vejo a Fun Training, ela é o resultado da minha formação em negócios misturado com todo o background artístico e cultural que a gente tem. Não existiria um produto assim se não fosse essa mistura, né? E não só a mistura minha de formação e de background, mas da Fernanda também, né? Todo o olhar artístico que ela traz, então muda. Só tinha como sair isso dessa mistura, né? Então, se fosse outros componentes, teria dado outra coisa, né? Então, é legal ver essa trajetória e sem dúvida, acho que o fato de a gente nunca partir do zero e sempre trazer junto a bagagem, né, do que a gente já viveu, permite inclusive que a gente tenha olhares mais amplos, assim, né? Você já sabe onde você já errou, você já sabe onde você já pisou fora da linha, o que foi que não deu certo. Então, os novos negócios, eles normalmente são mais enxutos, mais ágeis, mais bem estruturados, né? Então é isso, realmente, você acaba tendo toda a experiência, né, o know-how aí também dentro das suas atividades, e você disse que teve várias experiências, né? Tem alguma que você acredita que contribuiu um pouco mais para você se tornar a pessoa que você é hoje, para você chegar ao desenvolvimento da Fun Training, de todas as que você acabou participando aí na sua trajetória, sua vida? Acho que tiveram fases, assim, tiveram momentos, experiências específicas em determinadas etapas da vida, assim. Eu acho que teve desde o fato de lá no começo, a influência muito forte do meu pai também é empresário, né? Na verdade, ele é engenheiro, ele resolveu empreender quase que por força maior, assim. Ele veio da ferrovia, trabalhou muitos anos na ferrovia e chegou um momento que simplesmente a roda não girava, estava numa situação muito ruim em termos até de projeção, né, de carreira e tudo, perspectiva salarial. Sim. Então ele resolveu fazer alguma coisa, né? É uma pessoa muito inteligente, meu pai sempre foi uma pessoa assim, ponto fora da curva mesmo. E o fato de eu ter crescido, isso eu tinha nem 10 anos, quando ele fez essa mudança. Então eu cresci vendo meu pai empreender, né? Cresci na empresa, cresci sendo office boy do meu pai, assim, eu ia pagar conta no banco, sabe? Ia fazer essas coisas para ele. Mas, então, assim, nesse momento foi uma coisa muito importante, porque isso me deu uma tranquilidade, enquanto para muitas pessoas, talvez, empreender, começar um negócio, seja algo arriscado ou até, não sei, até fora, às vezes, de uma perspectiva imediata,
para mim foi algo meio natural, porque essa era a referência que eu tinha, né, de trabalho, né, ver meu Já pai... fazia parte ali do seu ambiente natural. Né? Exato, ver muito trabalho dentro de casa, né, porque empreender, você sabe muito bem como é, então você tem uma coisa que você não vai ter 8 horas de trabalho, né, então começa antes da empresa abrir e acaba só na hora que você dorme, né, porque enquanto você está deitado na cama, você ainda está pensando no trabalho. Então, assim, teve essa fase que eu acho que foi muito relevante para mim. Aí o olhar de empreendedor, de gestão, e depois ter feito a faculdade também nessa área, né, de economia e tal, isso também foi para mim importante, porque como eu entrei no mercado artístico, cultural, isso foi um grande diferencial, assim, porque no Brasil a gente ainda, infelizmente, tem pouca profissional. Agora tem isso, tem mudado bastante, né? Você tem, não estou falando que não tem, existem grandes produtores, pessoas extremamente profissionais, mas é uma área, no geral, onde o profissionalismo é bastante escasso, assim, né? Dificilmente alguém resolve produzir um espetáculo teatral e senta para fazer um plano de negócios antes, para você, né, pensar como você vai fazer, pensar como vai ser a estratégia para lançar, como é que aquilo vai ganhar escala. Então, eu já vim com esse olhar, né? Então, a gente muito rapidamente foi curioso, assim, a gente entrou no mercado de teatro e enquanto os nossos amigos assim estavam lá se matando para ver se o ingresso ia ser o suficiente para pagar, sabe, minimamente ali a produção, para pagar o pessoal, a gente rapidamente montou um modelo e começou a atender resort, e o negócio escalou, a gente atendeu os principais resorts de São Paulo, atendeu fora de São Paulo também. Então, aí a gente criou um modelo meio, não, do ponto de vista positivo, meio linha de produção de peça, assim. Então, a gente tinha a mesma peça ensaiada com 2, 3 elencos, então a gente fazia em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Então, assim, também foi uma coisa importante ali por conta daquele momento. Então, acho que vão tendo fases. Tiveram fases difíceis. Para mim, esse momento agora de pandemia e isolamento foi um aprendizado muito grande de que, cara, não importa o quão grande você está e qual a solidez que você tem do seu negócio, cara, a qualquer momento você pode tomar uma rasteira que você realmente se vê de joelho, assim, né, para se reerguer. Então, acho que também um aprendizado, perceber que ter um plano B é sempre importante, ter uma preocupação, assim, de uma reserva, ter uma estrutura, porque por mais sólido que pareça o seu negócio, nunca sabe o que pode acontecer, né? Então, acho que, assim, são experiências, né? São momentos. E teve momentos emocionantes, assim, a gente teve uma oportunidade de produzir um show do Jota Quest em Goiânia, então também foi um momento ali no geral muito bacana, assim, com toda a equipe, tudo fora de São Paulo, um evento grande, sabe? Então foi um momento emocionante também, de carreira, assim, com todo mundo, meio de realização, né? Então acho que essas coisas vão dando um gás também pra gente. Então, mas para mim acho que tem esse lado todo da produção, mas de verdade acho que, assim, se eu tivesse que determinar ali um ponto, eu acho que no momento em que a gente, com a Imagine lá, né, com a produtora, a gente saiu desse universo dos resorts e tudo e mergulhou de cabeça no mundo corporativo e começou a circular pelas grandes empresas, isso para mim foi, acho que, de tudo. A gente ainda nem ganhava tão bem ainda no começo, mas foi um momento de, acho que, maior satisfação pessoal, assim, sabe? Você circular entre as grandes empresas, sabe? Ser convidado para reuniões, no escritório da Shell, no escritório da Riachuelo, no escritório da Ambev, sabe? Então, foi um momento, assim, pra gente, é o que eu falei, ainda eram contratos pequenos, a coisa malemar pagava as contas, mas era uma coisa de, puxa, que legal, né? As pessoas já estão nos conhecendo, estão buscando, e olha onde a gente está, né? Já era algo grande, né? Muito grande para aquele momento. Exato. Então, acho que isso, para mim, acho que quando a gente fez esse mergulho no mundo corporativo, assim, para valer, foi, acho que, um momento que para mim foi de
de satisfação, assim, acho que foi o que me deu gás para estar aqui até hoje, assim. Vejo que é um universo, inclusive, onde eu surfo melhor, sabe? E você falou da questão do âmbito corporativo, quais, assim, o que você acaba observando nas empresas onde você passa, quais são, muitas vezes, as falhas que você acaba observando, ou pontos a serem melhorados, ou que podem ainda ser implantados, e como você já tem toda essa bagagem, né, coisas que você ainda nem viu que foram implantadas e podem demorar ainda um certo tempo para acontecer, mas que são questões essenciais aí para esse tipo de ambiente. Olha, eu acho que empresa é uma coisa engraçada, o mundo corporativo é uma coisa engraçada, assim, porque é um ambiente muito conflituoso, assim, mas no bom sentido, de, assim, ao mesmo tempo que você enxerga, às vezes, falhas muito elementares, às vezes até, sabe, sei lá, de liderança de um time, ou até, infelizmente, no Brasil, a gente vive uma fase de uma educação muito fraca, né, no geral. Então, você se depara com pessoas, assim, surpreendentemente incapacitadas para, às vezes, estar no cargo que está, sabe? Ao mesmo tempo que você se depara com isso, ao mesmo tempo, não tenho o que falar, hoje é nas empresas que acontece os grandes avanços em quase todos os aspectos, assim, né? Não só de tecnologia, mas também, né? As empresas hoje detêm muito poder até aquisitivo para financiar grandes inovações, grandes estudos. Então, você tem ali um universo de possibilidades que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, né? Então, hoje, ainda mais com o avanço hoje das universidades corporativas, então hoje várias empresas, né, já têm seu próprio centro de formação, centros assim que dão de 10 a 0 às vezes em universidades, né, ou faculdades, assim, estruturas muito robustas, com profissionais muito competentes, contratando o que tem de melhor no mercado para fazer ali. Também é o local das inovações em termos de gestão, né, de novidades, de intercâmbio, principalmente quando você está em empresas de grande porte, né, multinacionais ou mesmo não multinacionais, mas empresas muito grandes, você tem acesso a muita informação de fora, né? Então esse intercâmbio é muito rico também. Então, eu acho que é muito difícil hoje acho que qualquer pessoa que se proponha a achar que conseguiria ter um insight muito brilhante que faria uma grande revolução nas empresas, eu acho isso um pouco não é nem ambicioso, eu acho que utópico, acho que até é prepotente demais em alguns aspectos, porque se você tem ali muita gente que de repente não está ali só fazendo o seu trabalho técnico, né? Então a pessoa é contratada para apertar o parafuso, para fazer a planilha, ela só sabe apertar o parafuso e fazer a planilha. Saiu desse escopo, você já não percebe, você já não tem, né, substância. Apesar disso, você tem também nas empresas das pessoas das mais brilhantes que eu já conheci, assim, intelectualmente falando, eu também conheci nesse mundo, né? Então, eu acho que é um lugar que você suga tudo que você tem para oferecer e te retribui também muito. É um lugar de muito aprendizado, assim, né? Isso é um ponto, né? Eu vejo que as pessoas no geral têm uma ideia meio massificada do que é o mundo corporativo, né? Então, como se todas as empresas fossem muito parecidas, assim, como se as grandes corporações fossem, né, padronizadas.
E não tem nada mais errado que isso, porque você anda dentro das empresas, cara, cada empresa é um universo, mas completamente diferente, assim. Tem computador também, tem gente também, tem portaria também. Fora isso, cara, são universos diferentes mesmo, completamente. Até cultura empresarial, perfil das pessoas. Então, como a empresa tem uma certa cultura e fomenta isso, ela também vai somando e vai angariando cada vez mais pessoas com aquele mesmo olhar, e isso intensifica ainda mais a cultura. Então, quando você entra numa empresa, normalmente você percebe todo um modus operandi, um modo de pensar que é completamente diferente. Você atravessa a rua e vai no prédio da frente, é outro universo que está acontecendo ali. Então é interessante, é interessante. Para mim está sendo desafiador agora esse momento de lidar com pessoa física, né, as turmas abertas e todo esse formato mais, esse contato direto com públicos. Para mim está sendo mais estranho até do que perambular aí pelos prédios da Faria Lima e da Berrini e da Paulista. Você falou desse desafio que você vive atualmente. Qual o maior desafio que você acaba ainda enxergando, né, nessa transição entre ambiente corporativo e pessoa física? Cara, primeiro que não tem filtro, né? É um negócio que isso é muito estranho, né? Você, né, que sabe até melhor do que eu, né? Trabalha com marketing digital, então sabe que não, é uma coisa louca, assim, você não tem um filtro, né? Você posta alguma coisa, você tá falando já agora direto com aquela pessoa e, assim, não tem uma marca entre nós, né? Normalmente, assim, tem o Carlo, mas o Carlo tem ou a Funtraining ou a Imagine, e aí do lado de lá tem uma Shell, e a Shell atrás dessa pessoa tem outros 2 CPFs, né? Então, entre a gente existe 2 CNPJs ali conversando, né? Então, parece que não, mas isso afeta muito a relação. Desde colocar certos limites, às vezes, né? Limites legais de trabalho, né? Do contrato e tudo. Mas também tem toda uma coisa de proposta dos CNPJs, né? Então, quando a pessoa fala comigo, ela, através das minhas empresas, ela está buscando já uma identidade que ela viu, ela já viu esse nosso trabalho em algum outro lugar, por indicação. A gente, quando fala com a pessoa, tem, claro, a relação pessoal, mas existe também o poder da marca por trás, na empresa que ela estiver, né? Isso afeta, inclusive, a relação de poder de negociação até, né, de acordo com isso. Quando você vai para pessoa física, não tem nada, né? É CPF falando com CPF o tempo inteiro e não tem não tem um filtro, né? Isso eu acho um barato, assim, eu ainda sou muito novato nisso, né? Pra mim, eu sinto aquela pessoa chegando na festa sem conhecer ninguém ainda, sabe? E eu percebo que todo mundo já se conhece, tá todo mundo curtindo já, e eu ainda tô ali tentando achar um lugar para sentar, né? Mas eu vejo os grandes, né? O pessoal do Instagram que já tem uma repercussão, o próprio Ícaro, né? E tudo, o Simons, né? O pessoal que a gente acompanha. E eu acho um barato, assim, a pessoa se coloca lá para falar de marketing digital, falar de literatura, alguma coisa assim, e aí ela abre uma caixinha e o pessoal pergunta, que meia você usa? Sabe? Caramba, sério que de tudo isso é isso que você quer saber? Né? Então, eu acho que é legal isso, né? Um tipo de relação que você não tem na empresa, por mais que hoje tenha é um ambiente muito formal, né? Muito fechadinho. Tem um pouco, né? Tem um limite e é isso, a gente quebra, claro que quebra barreiras. Depois de duas coisas, né? Uma, o tempo de relação, né? De relacionamento que você tem com as pessoas nas empresas. Uma hora você desenvolve também uma relação pessoal. Eu tenho grandes amigos
que eu conheci no trabalho e que viraram meus amigos de a gente mandar piada no WhatsApp, assim, sabe? De ficar trolando um ou outro, assim, vira amigo mesmo. E a questão da pandemia também foi um divisor de águas nessa coisa dos filtros e da formalidade, porque todo mundo foi para dentro de casa fazer reunião por Meet, por Zoom, e aí quebrou, né? Porque aí a pessoa está em casa, então toda aquela formalidade, toda aquela coisa, eu flagrei coisas sensacionais nesse período. A gente teve uma vez eu estava fazendo uma reunião com um rapaz, na verdade era um grande até, tinha umas 12 pessoas na reunião, e tava um rapaz que era o diretor comercial nacional de uma marca grande na área de plano de saúde e tal. E uma reunião importante, estava discutindo que a gente ia fazer um treinamento, então estava discutindo como é que ia ser, quais iam ser os indicadores, enfim, vai estar a reunião, todos os líderes de cada setor ali da empresa e tal, uma coisa, eu tinha me preparado pra caramba pra reunião, assim, eu tô no meio da reunião, aí o rapaz falou assim, gente, peraí, me desculpa, eu vou ter que parar a reunião, porque o rapaz que vai consertar a máquina de lavar veio, e eu falei que não era para vir de manhã, que tinha reunião, o cara apareceu, se eu não atender ele vai embora, eu não vou conseguir consertar. E aí, todo mundo caiu na risada e tal, e é isso aí quebra, né? Só que aquele grande diretor, sério e tal, o cara tem o mesmo problema que a gente, é a máquina que quebra, sabe? Eu tive reunião também, o CEO de uma empresa, a reunião importante também, a gente conversando e o cara tinha aqueles passarinhos, como que chama? Calopsita. No meio da reunião a gente tá conversando, a calopsita pousa na cabeça do cara e pior, ele finge que nada acontece e continua a reunião e eu assistindo aquele cara falando. Aí eu falei, cara, desculpa, eu preciso interromper. Eu falei, eu não consigo ficar sério com você com a calopsita pousada na cabeça. Então, assim, tem isso, né? A gente acaba quebrando, tem um pouco, né, o lado informal, que até se intensificou agora, mas imagina, tá? Anos-luz do que é a relação que a gente tem numa rede social hoje, falando diretamente com o público, eu sinto que as pessoas, elas muito rapidamente, elas têm uma sensação de, como a gente acaba compartilhando muito da nossa vida, né? Eu vejo que um dos aspectos, inclusive até existe uma técnica aí, né, mas assim, de não ficar postando só conteúdo técnico, né, não ficar fazendo uma coisa, mas compartilhar um pouco também da sua vida para dar uma humanizada ali, mas eu sinto que as pessoas, acho que elas sentem que elas começam a fazer parte um pouco, né, daquilo, e ela sabe o nome do seu cachorro, sabe o nome dos seus filhos, e eu acho que aí muito rapidamente a coisa se mistura e ela já acha que é amigo mesmo, e aí então é engraçado. E aí não tem relação. Filtro na hora de fazer a pergunta na caixinha, né? Exato. Então isso é uma coisa curiosa. Eu não sei, você percebe isso também? Acho que você ainda está mais intenso, né, nesse universo, estudando isso do que eu, né? Então, o meu, assim, pelo menos na minha área, né, as pessoas... Enfim, eu tenho um perfil maior do que eu tenho hoje, por exemplo, no Instagram, e no YouTube eu tô começando. Mas as pessoas nunca perguntam. Aliás, vez ou outra aparece alguma pergunta ali que não tem filtro nenhum, então a pessoa acaba ignorando. Mas nos 99% das outras perguntas que já fizeram para mim foram perguntas realmente mais objetivas, com um cunho um pouquinho mais profissional. Até porque depois, quando eu acabei estudando, foi que eu vi um pouquinho mais de humor, mas meu perfil em si não é uma pessoa que é muito, digamos, traz esse aspecto mais na comunicação. Sou um pouquinho mais realmente sério, então eu acredito que as pessoas acabam, na verdade, não tirando tanta onda assim por conta disso também. Quem acaba fazendo isso são mais alguns amigos, mas sabem que eu só faço ignorar as perguntas quando
Mas acredito que é isso. E realmente, assim, como você falou, né? Essa questão da aproximação, hoje a gente está aqui conversando, mas começou com um direct, né? Então, Pois e é, a pois gente tem é. essa possibilidade, né? E a questão da caixinha de perguntas foi algo assim que eu já usava, eu acho que de uma maneira bem diferente antes de se conhecer o Ícaro, que aí a gente sabe que foi uma das pessoas que mais eu utilizo e da melhor forma atualmente, né? Mas, Uhum. como posso dizer, a gente tem hoje possibilidade de fazer perguntas para qualquer pessoa, né? Eu estava vendo uns stories de Flávio Augusto, alguém perguntou se ele fazia seleção na hora de fazer as perguntas. Ele disse, não faço nenhuma seleção, mas são milhares de perguntas que eu recebo todo dia, né? Não tem como você, muitas vezes ali, responder tudo. Então ele disse, persevere. Mas, a ver, ele respondeu a pergunta que alguém fez, mas se a pessoa tivesse simplesmente perguntado o que ela Eu fico queria, pensando, imagina, imagina a raiva dessa pessoa se ela estava tentando fazer uma pergunta, ela mandou uma vez, duas vezes, três vezes, o cara não respondeu, aí um dia ela manda uma pergunta, poxa, você responde todas as perguntas? Aí ele responde essa pergunta e não responde essa. então realmente tem isso para você também, que deve estar recebendo perguntas aí. Principalmente, não sei como era um pouquinho antes, né, seu perfil, eu conheci realmente através ali do novo mercado, né, foi quando a gente teve o primeiro contato, mas realmente você tem possibilidade de tirar uma dúvida sobre comunicação, que a gente vai falar um pouco mais, e enfim, de possibilidades, né, e pro livecast hoje eu uso ela justamente no intuito de fazer com que as pessoas perguntem, porque muitas vezes elas não vão ter acesso às pessoas que estão aqui, ou não vão ter uma dificuldade maior. Então, elas têm possibilidade de fazer perguntas justamente para os convidados e acaba tendo uma interação diferente, um engajamento diferente também aqui no livecast e também na rede social. E como é que está sendo? Porque teve um boom, né, de podcasts, né, esse formato de conversa sempre existiu, mas até o YouTube de uns anos para cá teve um aumento crescente, né, cada vez maior desse formato, né, e para você porque você falou que você tinha um perfil no Instagram. Eu tenho um perfil maior no Instagram, tinha quase 7.000 pessoas, mas ano passado eu resolvi apagar ele e começar outro. Porque para mim o outro perfil não fazia mais sentido. Então depois vamos pegar aqui na questão de saber mesmo como era que funcionava a rede social. Então no início, bem lá muito tempo atrás, eu acabei comprando alguns seguidores, acho que não foi mais de 1.000, mas é aquela coisa, né, que todo mundo fala. O Instagram é extremamente inteligente, né? Então se você fez besteira uma vez, ele vai punir você o resto da sua vida. Então eu acabei aprendendo isso, acabei aprendendo como realmente era a questão da rede social. E aí, para mim, naquele momento, a decisão veio, inclusive, depois eu estava na casa da minha noiva nesse dia. E aí, não foi uma decisão, tipo assim, precipitada. Eu, às vezes, tomo as decisões que as pessoas que estão fora acabam achando que é precipitada, mas antes de eu tomar, ela já tem, há muito tempo maturando. Então, o que aconteceu? No dia que eu decidi fazer, eu acabei fazendo tinha rezado antes com ela, fiz um momento de oração, pensei realmente, entreguei e decidi fazer justamente a exclusão. Por quê? Por conta de tudo isso, porque para mim estava sendo só números, não estava me fazendo realmente ali bem em termos financeiros, não estava rendendo o que eu queria, então eu só tinha uma rede social que tinha milhares de pessoas ali me acompanhando, ali as dezenas de pessoas me acompanhando, mas que não fazia nenhum sentido para mim. Então foram 7 anos que eu tinha a minha outra conta, mas eu pensei o seguinte, eu digo, se eu tinha 7 anos aqui, beleza, o que estava aqui que eu apaguei não vai voltar, né? As publicações, tudo que eu compartilhei, que foram extremamente importantes para mim, e muitas pessoas me acompanhavam já há muito tempo. Mas aí o que aconteceu? Eu disse, não, se eu cheguei até aqui e tive, apesar de tudo, de aprender ali fazendo mesmo, nesses 7 anos,
eu tenho a possibilidade de alcançar esse mesmo número, não que o número seja só o ponto final, mas eu tenho a possibilidade de alcançar esse número em um menor tempo do que eu levei. Se eu levei 7 anos, eu posso alcançar em talvez 1, 2. Minha meta era 1, mas eu vi que isso não aconteceu, né? Também tiveram vários fatores, né? Teve a pandemia, como você falou, isso pode ter também. Eu fazia muito evento presencial, dei aulas, mas eu entendi que se eu já fiz uma vez, eu já sei qual é o caminho. Então, com certeza. Eu tenho, como você disse, né? Eu não comecei o Instagram do zero, igual você falou da questão do negócio, né? A gente nunca começa do zero. Então foi a partir disso. E a questão do livecast, desse formato de vídeo, que eu falei, de uma live que virou podcast, foi um projeto que surgiu a partir. Eu fazia sempre lives nesse outro meu perfil. Mas nesse dia eu lembro que foi uma live com um estagiário meu que eu fiz, que eu disse, tive um insight. Eu já tava namorando nessa época, comecei com o Thaís, vou fazer um podcast. Só que aí eu fiz um episódio e deixei. Foi em maio e aí eu parei e nunca mais fiz nada. E esse ano eu retomei ele. Maio do ano passado? Maio do ano passado. E esse ano, quando eu retomei, eu disse, não, eu vou fazer ele. E aí vai ser um projeto que eu realmente vou fazer a longo prazo, que eu, tipo aqui, sei lá, vai chegar no episódio... tem o do Joe Rogan, eu acho que ele já já fez mais de 2.000 episódios, então... Caramba, né? Eu vi que ele começou acredito que foi 2008, quando foi o primeiro episódio dele. Então eu vi, ele fez ali, tá nesse tempão fazendo. E a outra coisa é justamente o quê? Eu encontrei... Obviamente eu uso o Instagram para escrever textos, hoje com uma frequência um pouco menor, para postar meu dia a dia. Mas nesse formato eu enxerguei que era algo que eu gostava de fazer, que era de conversar com as pessoas no meu dia a dia. Sempre acabava conversando com meus colegas. Eu no dia a dia, tanto na parte de quando eu era gestor, que eu fui líder de estágio, quanto com meus colegas de profissão ali, personal trainers, tudo, com os estagiários, vinham se tirar dúvidas comigo. Então a gente sempre acabava conversando. E aí eu vi nesse formato, um formato que eu realmente gostava, me sentia bem fazendo. Sem aquela pressão de ter, sei lá, 100 pessoas acompanhando, 1.000 pessoas acompanhando. Sim. Então eu me senti muito à vontade e vi, esse é o formato que eu gosto de fazer e de ficar literalmente à vontade. E aí foi quando o livecast realmente... é o caminho mesmo. Sim, e é o caminho mesmo. Desculpa se eu te corto, mas porque eu acho que um grande ponto, assim, que pelo menos para mim sempre foi muito significativo, eu preciso fazer alguma coisa como você falou, que eu me sinta bem fazendo e que eu me sinta confortável, porque para ter sucesso eu vou precisar fazer isso muito. Eu vou precisar fazer isso à exaustão durante muito tempo, e durante muito tempo não vai dar o retorno que eu gostaria que desse. Sim. Então, se eu tiver fazendo... E, cara, assim, eu vivi isso na pele algumas vezes e eu percebo isso agora ainda mais significativamente, depois que a gente abriu a Fun Training, que você realmente, você sempre vai colocar uma meta, ainda mais quando você é uma pessoa ambiciosa, você é uma pessoa que quer construir alguma coisa, você vai por metas que muito provavelmente você não vai alcançar no tempo que você imaginou que você iria alcançar, até porque vão surgir coisas que você não estava imaginando também, oportunidades que você não estava esperando, enfim. Mas o ponto o segredo da coisa é a perseverança. Não é a genialidade, não é tanto que você tem um monte de gênio que não vai para frente. Cara, o segredo está na perseverança. Você fazer aquilo muitas vezes e trabalho de formiguinha ali o tempo inteiro, fazendo. Só que você não consegue fazer isso se a coisa não for prazerosa. E aí, toco muito que eu senti na pele, muitas vezes eu já tive fases de trabalho em que a gente estava fazendo coisas que eu, cara, não gosto de fazer isso, não estou me sentindo bem fazendo. E aí é impressionante como tudo vai ficando difícil, tudo vai ficando complicado, tudo vai, não sei, parece que as coisas vão... Não saem do lugar. E vai desequilibrando tudo. Você vai, e esse é o trabalho, não dá certo, mas daí você também começa a não se sentir bem, e aí você faz a coisa meio sem vontade,
E aí você se sente mal porque você tá fazendo um negócio meio sem vontade. Então, assim, é um negócio que você precisa achar um ponto de equilíbrio mesmo, assim, de achar que você minimamente goste de fazer. Não acho que a gente tenha que... Eu sou bastante contra a ideia de que você precisa estar se sentindo bem e feliz todos os dias. Não, tem dia que você vai ter que fazer o trabalho que é chato mesmo. Pô, pegou um projeto, é um projeto chato, paciência. Agora, você se comprometeu, tem que entregar. Senta aí, senta a bunda na cadeira de trabalho e entrega o que você se comprometeu a entregar. E aproveitando que você está falando do projeto, isso aconteceu comigo esses dias. Eu comecei um projeto desse mesmo, aí comecei o projeto e tal. Aí quando chegou na última fase de entrega, que foi esse final de semana, aí eu digo, tá chegando e coisa para fazer. Aí na sexta eu passei o dia todo no computador, aí só saí para fazer um atendimento, aí voltei, fiquei no computador. Aí no sábado, o dia inteiro no computador, fui parar, era mais de 8 horas da noite e... Putz, aí eu digo, eu não aguento mais. Aí as costas já doíam, aí eu fui ainda na academia, treinei mais cedo, mas aí já tava doendo as costas, o pescoço, tudo. E a fadiga mental, né? Então, foi exatamente isso que... Faz parte, assim, você tem... Ainda mais tocar um negócio, você tem a parte ali que você vai executar aquilo que você gosta de fazer, mas vai ter, você tem o dia que você tem que ver a contabilidade, você tem que ver o fluxo de caixa, tem o dia que tem aquele cliente que é mais crica aí, você tem que fazer uma reunião com ele, paciência, tem que fazer, sabe? Putz, tem época que você tá com uma equipe, de repente, que não tá tão engajada, contratou errado, sei lá, você tá com um pessoal que não tem a cultura que você tem, e você tem que lidar com aquilo, é o time que você tem naquele momento para entregar. Então, tem fases, sempre vão ter momentos difíceis, épocas, né, mais complicadas, assim, mas se você está fazendo, pelo menos, uma coisa que você gosta, que você acredita, que você se sente bem fazendo, essas coisas ficam mais fáceis. E aí, acho que aí o ponto está justamente aí. Quando você faz uma coisa que você gosta, é bom você buscar trabalhar naquilo que você gosta, porque isso vai te dar gás para aguentar todas as coisas que você não gosta, mas vai ter que fazer. Se você tá fazendo o que você não gosta, a hora que chega a hora de fazer essas coisas, você fala, cara, mas por que eu tô fazendo isso? Eu já não gosto do que eu tô fazendo. E agora eu tenho que fazer um negócio chato para poder fazer o negócio, sabe? Então não faz sentido. E isso derruba o que você comentou agora. Puxa, aí você já não consegue treinar, que é um negócio que você gosta de fazer, e não consegue fazer porque tá cansado, tá com a cabeça e não tá no lugar. Daí um dia você falta, no outro dia você falta, quando você não tá indo mais. E aí esse mesmo descuido acontece dentro de casa e acontece, aí você já, amanhã eu lavo a louça, aí você já não lava, aí você já começa a estudar. Quando você vê assim, vários outros aspectos começam a cair. Aí você tá descontente, aí você já começa a ficar meio pessoalmente incomodado com algumas coisas, aí já quer saber, também tô com raiva, não vou na missa no domingo. Aí você não vai na missa no domingo, daí no outro você não vai também. Quando você vê, você já começa a se afastar também de outras coisas que são importantes. Então, quando você vê, você começa a desequilibrar toda a vida, assim, né? Você vai perdendo o controle, né, das coisas. Então, acho que isso é um aprendizado que só passando mesmo, só vivendo, que você vai percebendo como é importante você saber o valor certo de cada coisa e o que você precisa cuidar, e assim, vou procurar um trabalho que eu goste, também preciso cuidar das minhas coisas em casa, preciso cuidar, né, ter meu momento ali, aí vai, claro, da religião de cada um, mas pelo menos para mim, assim, eu preciso ter ali meu tempo de rezar um pouquinho, de conversar com Deus um pouco, sabe, de ir num domingo na missa e ter um momento ali. Tudo isso vai te fortalecendo, assim, né? A esposa, todos esses valores que vão dando uma base pra gente, né? E você falou da esposa, hoje, enfim, a gente tá próximo de se casar, né? Mas ela... Que legal. Como que é o nome dela? Thaís, que bacana. Thaís. Faz quanto tempo que vocês estão juntos? 1 ano e vamos fazer agora 8 meses. Que legal. A gente começou a namorar um pouquinho
uma semana antes da pandemia estourar, basicamente. Nossa. Dia 8 de março a gente começou, dia 18 foi quando aqui teve o lockdown. E aí eu fui pra minha cidade do interior, ela foi pra dela, 3 meses ali de namoro, praticamente videochamada e tudo. Nossa. E foi. Aí em setembro a gente noivou e agora, setembro do ano passado, esse ano fez um ano do nosso noivado e aí agora, final do ano, dia 27 de novembro, a gente casa. Oh, que coisa boa, que legal. E Se conheceram aí em Recife mesmo? Foi no acampamento de uma comunidade católica aqui de Recife, no acampamento Manaí. Que legal. Aí, que legal. Enfim, foi lá a gente teve o primeiro contato e depois, quando passou o acampamento, a gente conversou tudo e aí foi quando realmente ali começou nossa história, né? Mas o ponto inicial foi o acampamento. Eu vinha totalmente ali diferente e lá foi quando, assim, literalmente tive minha experiência com Deus, né? E literalmente a outra palavra que eu posso dizer é mudei da água pro vinho. Ali foi quando ela apareceu, eu já falei aqui outras vezes, eu senti ele falando diretamente comigo, dizendo, ela apareceu na sua vida, é seu recomeço, se não for agora não vai não vai mais. Mas eu senti literalmente Deus falando comigo quando ela apareceu e ela sempre me apoiou, né? Então teve um momento ali da pandemia e tudo, ela sempre estava junto comigo. Ela é odonto e aí ela, enfim, teve a abertura do consultório. Hoje ela abriu outro em outra cidade do interior com mais 2 amigas que são sócias dela. Então teve essa questão profissional dela, esse crescimento, teve todas essas mudanças também. E a gente sempre junto, né? Então isso é extremamente importante também. Não que você fique sempre como a Icaro fala, né? Muitas vezes é impossível em muitos momentos não lembrar dele, né? De você ficar na dependência do outro, né? Para fazer as coisas, dele chegar, dele incentivar, de fazer tudo, principalmente a gente que, querendo não, como você disse, tem várias incertezas aqui no digital, mas que você está ali compartilhando sua vida com uma pessoa, né? Então é extremamente importante. Muitas vezes você diz, tem dia que você não está com vontade de fazer, mas você vai fazer. Então, se você tem uma pessoa ali do seu lado que entende isso, que está ali apoiando, não que vai ser fácil, mas você sabe que você não está sozinho, né? Deus está lá em cima e ela está aqui. Eu acho que são muitos fatores, assim. Primeiro, porque te dá um senso de propósito maior também. As coisas não são mais só para você, né? Então, você ganha um gás novo, né? De manhã, aquele dia que você não tá muito afim, mas aí você lembra que não é só para você aquilo, né? Então, te dá uma outra perspectiva. Acho que você cria você até comentou, né, da questão, né, de ficar numa dependência, né? Acho que isso é um ponto importante. Hoje em dia, a gente ouve muito um discurso que me incomoda quando eu ouço de que as pessoas precisam ser independentes, né? Precisam ser autossuficientes. Você não pode esperar no outro a sua felicidade, etc. E eu, em alguns aspectos, confesso que discordo disso, porque eu acho que não é ser dependente, não é ser independente, mas existe uma interdependência aí, né? Então, assim, eu dependo, mas ela também depende de mim, né? Nós dois, e não que ela não seria capaz de conquistar coisas e ser feliz sozinha, assim como eu também não seria incapaz, mas juntos fica muito mais fácil, né? Juntos fica muito melhor, juntos funciona muito melhor. Então, e eu acho que assim, quando a gente também aprende a contar, assim, eu vou me preocupar, eu acordo, eu vou me preocupar em fazer o outro feliz. E vou contar que ela também está acordando e tendo o mesmo objetivo, assim. E, cara, e é impressionante como dá certo. Como funciona, assim, se os dois se entregam mesmo a isso, né? Eu acho que é um caminho saudável, assim, é bom, isso faz bem para
para nós, com certeza. Eu lembro sempre eu não lembro agora o nome do diretor, eu acho que é o Coppola, mas eu não tenho certeza. E tem uma filmografia gigantesca, né? E eu lembro que uma vez, numa entrevista, perguntaram, eu tenho certeza que é ele, depois eu conferi. Perguntam para ele, nossa, como ele conseguiu produzir tanto, né? Ter uma quantidade tão grande de produções, direções de filme. E ele comenta, ele fala, eu tive a sorte de conhecer minha esposa muito cedo. Ele falou, porque aí isso meio que deu a base já para minha vida. Ele falou, dali para frente, eu só tinha que me preocupar em produzir, em trabalhar. Ele falou, então, você já conquista um certo equilíbrio, né? A hora que, se você já encontra alguém, parece que você já coloca os 2 pés no chão, assim, dá uma firmeza. Daí dali para frente a coisa fica um pouco mais fácil do que quando você vai construindo, mas puxa, ainda falta alguém, né? Você ainda se sente, né? Tem uma... Você não tem nem uma pessoa ali para você compartilhar e você se sente muitas vezes perdido, né? Sem saber para qual direção, Exato. O que fazer, e é isso mesmo que você falou. Eu não sei, acho que assim, claro que respeito todas as formas, né? Sei lá, tem gente que não sente isso, tem gente que, sei lá, é mais independente, é lobo solitário, gosta de fazer as coisas sozinho. Respeito, mas não sei, para mim é bastante difícil. Eu hoje não consigo imaginar, eu fico pensando, nossa, seria muito pior, sabe? Se não tivesse ela, se não tivesse a coisa desse jeito, seria muito pior, tudo. Pessoalmente, profissionalmente, tudo seria pior. Então, para mim, eu acho estranho imaginar conseguir trilhar tudo que eu trilhei até aqui se ela não tivesse junto, sabe? E é engraçado que você falou que faz 1 ano e pouco, né? Que vocês estão 1 ano e 8 meses, é isso? E foi engraçado, porque a gente também pra gente foi tudo muito rápido, assim. A gente começou a namorar em novembro de 2005, Em janeiro a gente foi morar junto. E em fevereiro, março, a gente abriu a empresa. E é isso, em 4 meses a gente estava já morando junto, empresa aberta, e estamos aí, já vai fazer 16 anos juntos. Então, sei lá, quando é pra ser, você falou, né, que questão às vezes de ouvir Deus mesmo, assim, né, conversar com a gente. Sim. Tem horas que parece que ele lá em cima fala, eu vou dar uma mão pra você aqui, vai. Acordei de boa vontade com você aqui, vou fazer um negócio aqui na sua vida para melhorar um pouco. Acredito que a passagem de Mateus 6, 7, 7. Aliás, 7, 6, 7. Enfim, não lembro agora. Geralmente ela sempre fica em meu pensamento, mas agora fiquei na dúvida. Que é aquela peça e receberá, bata a porta e a porta será aberta, né? Então, quando Thaís apareceu, assim, na minha vida, foi respondendo literalmente a todos os pedidos que eu tinha feito lá no acampamento. Então, eu queria, no acampamento, eu pedi que eu queria viver tudo diferente do que eu tinha vivido até ali. Então, é literalmente como se minhas orações, meus pedidos tivessem sido atendidos quando ela apareceu. E aí foi justamente quando teve toda essa mudança na minha vida, né? E você falou mais uma vez da questão da importância de você ter alguém e de você acordar querendo fazer o outro feliz, de se doar. Isso foi muito importante para mim, porque eu comecei a estudar, enfim, sobre a questão do matrimônio, comecei a estudar sobre a questão da minha religião mesmo, a me aprofundar, a buscar mais, e eu entendi que o sentido verdadeiro de uma relação, né? Então a gente sempre teve isso desde o início, mesmo à distância. Esse pensamento estava ciente e obviamente a gente entende também as responsabilidades que vão aumentar
com o casamento, né? Mas a gente sempre conversou muito desde o primeiro momento. Então eu, durante boa parte da minha vida, fui esse lobo solitário aí que você falou. Mas Sim. quando ela surgiu, eu deixei de viver literalmente para mim e comecei a viver. Ela trouxe um sentido para minha vida que nunca tinha tido antes. Então é bem isso. É curioso, né, Fábio? Sabe que eu passei por um processo pessoalmente significativo, assim, porque eu me converti, fiz minha primeira comunhão e tudo no processo pouco antes de a gente se casar. Eu passei até minha juventude inteira, parte da vida adulta, ateu convicto. E eu era bem desses chatos, sabe, que pega no pé da avó, assim, não é assim, sabe? Mas sempre gostei muito de estudar, né? Então, já que era para ser ateu, estava tentando pelo menos ser ateu direito, pelo menos dentro da capacidade que a gente acha que tem aos 18, 19 anos, né? E lia bastante coisa a respeito, né, de teísmo, etc. Então tinha argumentos ali, né? E tem uma pessoa muito querida para mim que virou meu padrinho de crisma depois também. E ele era meu amigo pessoal, conheci ele na época da escola, na época do cursinho, a gente estava para entrar na faculdade. E que, aliás, fica a dica para quem quiser, porque o perfil dele é muito legal, o Gabriel Ferreira. Ele não produz tanto para a internet assim, mas é sem dúvida uma das pessoas mais brilhantes que eu já conheci pessoalmente, assim. Uma pessoa de uma envergadura intelectual totalmente fora da curva, assim. E professor de filosofia, está indo agora, inclusive, para Pittsburgh, vai ficar lá agora dando aula, enfim. Era realmente muito... E aí, mas estou contando dele, desviei um pouco, mas estava contando dele porque ele é católico, né? Inclusive ele chegou a fazer seminário e tudo. E a gente entrou a gente entrava em embates assim sobre fé e ciência e essa falsa dicotomia, né, que a gente acha que existe. O Franz Café, não sei se tem Franz Café aí, aqui em São Paulo tem uma cafeteria, né, que é o Franz Café. Que os caras faturaram com a gente de café expresso, porque a gente ia para lá, sentava tipo 8 horas da noite e a gente ia até 3 da manhã discutindo, e não é assim, é assim, tá. E ele é um cara muito tranquilo, e a parte boa é que assim, ele é um pouco mais velho, né? Não muito, um pouquinho mais velho só, mas a gente na faculdade de filosofia e tal, ele já tinha uma bagagem muito maior do que a minha naquela época. Então foi um cara que foi uma pessoa muito provincial assim na minha vida, porque eu precisava de alguém que defendesse a fé racionalmente, sabe? Como eu tinha toda essa não sei explicar, estar contrário, né, a isso, eu fazer isso de uma forma muito muito assídua. Então não adiantavam argumentos sentimentais, argumentos simplesmente de grandeza espiritual, assim. Eu precisava de alguém que jogasse na minha cara de que, assim, cara, no fundo você é ateu porque você estudou pouco, sabe? Então, e aí foi muito esse processo, assim. E eu tô falando isso porque você comentou na questão do matrimônio, né, de que você se debruçou mais sobre isso, né, para ler a respeito. E isso é uma coisa que eu acho curioso, porque daí desde então, né, e a coisa foi meio nesse caminho, porque eu falei para ele, fala aí, que livro que eu tenho que ler você vai ver, eu vou ler e vou destruir isso aqui muito fácil.
E aí ele começou, então lê isso daqui, agora lê isso, agora lê isso. Eu fui lendo e falei, caramba, né? Não faz sentido esse negócio aqui. Eu não conseguia, né, justificar racionalmente. E aí o Papa Bento XVI para mim foi muito relevante por conta desse olhar, né, mais racional, né, para a fé. Eu lembro sempre do... Aliás, curioso, porque olha, eu estou segurando o notebook aqui para ele ficar um pouquinho mais alto. Eu pus 3 livros embaixo. O livro que está embaixo é o Catecismo da Igreja Católica, que tinha o tamanho certinho para segurar. Não, aí eu lembro sempre, o Gabriel me deu um livro na época, e ele escreveu acho que tá até aqui, eu acho que eu não vou conseguir tirar agora, vai bagunçar meu nome. Mas ele escreveu até para mim na dedicatória, ele colocou, como diz o Papa João Paulo, ele fala de que a fé e a razão são como 2 asas, né, que nos ajudam a levantar voo. Então você precisa ter a fé e você precisa ter a razão. E eu lembro sempre na encíclica do João Paulo, na Fides et Ratio, que ele fala: esteja sempre pronto a dar razão para sua fé, né? Então você precisa estar preparado para explicar o porquê você acredita, né? E eu vejo que quanto mais eu fui estudando, mais isso foi me engrandecendo, assim, mais eu fui ganhando um senso de sentido mesmo, assim, né? De você olhar e falar, puxa, faz muito mais sentido eu entender o matrimônio se eu entendo dessa forma, né? Faz muito mais sentido eu me dedicar ao trabalho se eu entendo o meu trabalho como dentro desse universo, né? Então, pelo menos para mim, o processo de estudar e me debruçar e ler sobre religião, né, teologia e tudo, sempre foi algo que eu sinto que eu saio melhor daquilo e saio... E aí, desculpa se eu me estendo muito, mas é que eu acho que é um ponto interessante do que você falou do matrimônio, porque eu realmente acho que hoje muitos casais não dão certo porque eles se juntam pelo motivo errado, sabe? E o que eles esperam que os mantenha unidos é o motivo errado. Então, cada vez mais eu olho e falo, puxa, como é importante a gente ter uma educação também espiritual, filosófica, teológica, sabe? Porque que falta isso faz e quanto tempo a gente perde às vezes na vida porque isso suga energia, né? Você ter um relacionamento, o relacionamento não dá certo, você se separa, tudo isso vai ocupando o seu tempo, vai ocupando suas energias que você devia estar gastando, focando em outra coisa, você está gastando construindo castelo de areia ali, né? Porque não tem substância o que você está fazendo, né? Então, não sei, para mim, achei legal isso que você falou, de você se mergulhou Sim. nisso, né? Foi ler mais, foi estudar ainda mais matrimônio, e isso deu mais senso de propósito ainda, né? Você falou da questão da leitura, eu sempre, assim, quando eu morava no sítio, eu enxerguei a educação como uma maneira de eu sair daquela situação que eu estava. Mas eu comecei a ler mesmo depois que eu acabei terminando a faculdade. Mora no sítio? Meus pais hoje foram embora do sítio, moram no centro da cidade porque estava muito perigoso. Mas sempre que eu posso, eu vou para o sítio, porque a casa ainda está lá e tenho irmãos que moram lá, então eu sempre vou para o sítio. É tipo assim, como fala Olavo de Carvalho, né? A realidade é aquela, a gente acaba vivendo a cidade, na verdade, essa loucura é uma realidade distorcida que a gente tem. Então, eu sempre gosto de ir para lá. E, assim, depois que casar tudo, trabalhar, meu sonho é organizar tudo lá e fazer literalmente um lugar para levar um dia, se Deus permitir, se for da vontade dele, meus filhos, minha família, trazer meus irmãos.
pra gente aproveitar um final de semana. Então é um lugar que eu quero, enfim, aproveitar, né? Hoje eu sei o valor que isso Sim, tem pra com mim. certeza. E aí, Da sua família é só você em Recife? tenho mais 2 irmãos aqui em Recife. Boa parte tá em São Paulo e os outros estão em Limoeiro. Mas por que vocês são em quantos irmãos? são 18. Porque, nossa, 18, Meu eu tenho Deus! 18 irmãos. Minha mãe casou. Você mais 18? Né, Você isso. mais 17? Minha mãe era casada, aí o esposo dela faleceu. Meu pai também já foi casado e a esposa também faleceu. E aí, depois de um tempo, eles se casaram. Então, minha mãe tem 5, na verdade, 6. Meu pai, 11. E aí, depois de muito tempo, quando eles se casaram, aí tiveram eu e uma outra irmã minha, que é especial. Aí, essa mora com meus pais na cidade. E meu outro irmão mora no sítio com minha irmã e os 2 aqui em Recife e os outros aí em São Paulo. Então, nossa, que galera! É enorme. Meus sobrinhos, eu falo pra todo mundo. Assim que pergunta. Eu parei de contar em 35 sobrinhos. 35? Quando chegou no 35, eu parei. Eu digo, eu não vou contar mais. Não dá pra fazer isso. Sem resenha nenhuma. Quando eu fui pra São Paulo, assim, já grande, a primeira vez foi em 2011, com um congresso na época da faculdade. Para eu lembrar o nome de todos os meus irmãos, eu coloquei numa planilha do Excel. Cara, isso é muito sensacional, cara. Mas é isso. E aí, enfim, essa é a minha história e cá estamos. E você tem contato com todos? Assim, eu sempre fui um pouco mais de temperamento mesmo, eu fui mais melancólico, então sempre fui um pouco mais fechado, né? Não que isso seja uma desculpa, mas eu falo vez ou outra. Eu sou aquele tipo de irmão, digamos assim, tô indo para São Paulo, então falo, vou, vejo, mas às vezes não consigo ver todos. Alguns vêm aqui, mas falo com alguns com uma frequência maior do que outros. Mas realmente eu comecei a conhecer meus irmãos assim mais a partir de 2011, que eu comecei indo muito para São Paulo por conta dos congressos, né? Sou mais próximo realmente dos daqui e mais congresso na área de isso. Eu fui para congresso brasileiro de hipertensão, fui para simpósio, fiz cursos na USP voltados eu sempre fui mais dessa área de saúde, de prevenção, então sempre trabalhei prioritariamente com idoso, com quem tem problema cardiovascular, então acabava indo para aí porque a maioria dos congressos que eu participava era aí em São Paulo. Entendi. Então acabei indo para aí. Em 2011 foi quando eu fui a primeira vez, inclusive fizeram um churrasco lá para mim, juntaram todo mundo porque eu tava indo e, enfim, foi quando a gente teve a oportunidade assim, de reunir, né? Mas a grande maioria dos meus irmãos por parte de pai, que moram em um determinado local da cidade, e meus irmãos por parte de mãe moram em outro. São literalmente pontos opostos. E a Thaís, né? Sim, e Thaís é daqui. Ela tem quantos irmãos? Thaís só tem um. Thaís 18. Então, vai ser muita... Cara, vocês vão ter muito problema na hora de decidir os convidados do casamento. Ei, porque, pior que não, a gente fechou a lista. O dela é uma mesinha. E a lista foi difícil, viu? Por conta do local onde a gente vai casar, é uma capela, então já tem restrito, tem a questão da pandemia ainda. Mas a primeira lista que a gente fez, que a gente não sabia antes de ser nada, tinha mais de 200 pessoas. Aí depois foi. E hoje são 60, mas foi complicado para fazer isso. É engraçado, teve um aniversário meu, uma vez, que tem uma amiga em comum que eu tenho, inclusive tem o Rodrigo Simonsen, né, que é um grande amigo meu, né, um cara que eu tenho um carinho enorme, assim, a gente, né, tinha toda uma amizade até antes de toda essa história, até do novo mercado, de tudo, a gente já se conhecia na época da faculdade dele e tal.
E a gente tem uma amiga em comum, e aí a gente faz aniversário perto, né? E ela... Carlos, vamos aproveitar que a gente faz aniversário perto, vamos fazer uma festa junto. Eu falei, putz, eu não sou muito da festa, de ter muita, né? Eu tenho muitos amigos, mas minha coisa é sempre assim, chama um casal, a gente janta junto, outro dia chama outro pessoal, a gente faz um outro negocinho. Eu não sou de arrebanhar a galera, Juntar assim, todo né? mundo. Aí ela, não, vamos fazer. Eu falei, tá bom. E ela é super popular, assim, conhece uma galera. Eu falei, tá bom, então eu vou chamar, tá bom. Eu chamo os amigos, você chama o seu, tá bom. Aí ela fechou um bar pra fazer. Mano, juro, era assim, na minha mesa tava eu, minha esposa, o Simonsen, ele tava, e mais, 2, 3 amigos, assim, a gente numa mesinha, e o resto do bar era os amigos dela. Só que colocaram na frente, aniversário, e colocaram o nome dos dois. Então todo mundo chega e fala, quem que é essa pessoa que ninguém conhece e que tá fazendo aniversário também, né? Aí vi o pessoal, eu me senti muito... o pessoal fazendo caridade, assim, né? Vindo na minha mesa, eu vim dar um parabéns pra você também, né? Você não tem esses amigos. Ai, gente, que barato. Nossa, 18 irmãos foi sensacional, cara. Foi a primeira pessoa que tem uma planilha de Excel pra gerenciar. A primeira vez isso aí foi um ponto que me marcou. Eu digo, não consigo não. Aí eu sempre mexi muito, gostei muito do computador, né? Tecnologia, então na época era muita tabulação. Eu digo, vou colocar aqui no Excel, na minha planilhinha, pra lembrar o nome de todos os irmãos. Mas foi pau. E você falou mais uma vez aí da questão dos livros, né? Voltando um pouquinho, isso foi muito importante para mim, porque eu vim de uma vida assim, eu fui católico desde sempre, né? Meus pais sempre foram católicos, mas eu não tinha um entendimento, né, do que era, não buscava entender. Então, nesse processo do acampamento foi que quando aconteceu, literalmente o meu processo de conversão iniciou, né? Podemos dizer dessa forma. E aí, como eu vinha de uma vida totalmente desregrada e comecei a viver um relacionamento totalmente diferente, e aí, como eu gostava muito da leitura, aí eu tive que ler sobre o matrimônio, sobre relacionamento, sobre, enfim, castidade, sobre tudo. E tem uma frase agora que eu lembrei que Ícaro escreveu, acho que umas 2 semanas atrás, para alguém que perguntou, né, alguma coisa sobre em relação a isso. E aí eu lembro da parte que ele diz: castidade sem vida de oração e catequese é só um clichê burguês. E é exatamente isso. Então, para mim foi tipo assim, coisas totalmente opostas, mas que eu fui entender, fui ler. Então comprei vários livros sobre matrimônio mesmo, para justamente entender, né? E algumas questões, como você falou, né, são irrefutáveis, né? Então você começa a dar um sentido muito maior. Mas eu acredito, como você falou, que muitos relacionamentos hoje acabam justamente por isso, porque as pessoas ficam juntas pelo motivo errado. E aí, obviamente, se você já começa errado, não tem como dar certo, né? Exato. Aquela frase, né? Algo de errado não está certo, né? Então... Exato. Não, mas sem dúvida. Fica se buscando, busca-se uma coisa que não tem como durar para sempre. O que dura para sempre não é a novidade, o que dura para sempre não é o tesão ali do começo do relacionamento. Cara, o que dura para sempre é o amor, o que dura para sempre é a parceria, o que dura para sempre cara, é o amor não só no sentido de eros, né, mas esse amor, né, que transcende, né, uma coisa. Até hoje eu ainda sento para jantar com a minha esposa, e se deixar a gente fica 2 horas na mesa conversando, dando risada e comendo, e se basta, sabe? E é isso. Então eu olho e falo, puxa, isso é algo que te ajuda a se sustentar, né? A se manter no eixo, né? Então
E agora uma coisa curiosa, né? Porque você estava comentando, você citou o Olavo de Carvalho, citou o Ícaro e tudo, e você falou que você veio de um sítio, né, no interior de Limoeiro, é isso, né? E é engraçado, né, pensar que toda essa, dando a volta um pouco, né, voltando até na nossa conversa no começo ali, que a gente estava falando sobre marketing digital e tudo isso, mas pensar o quanto a internet possibilitou tudo isso, né? Porque todos você citou o Olavo, você citou o Ícaro, muito dessa leitura, imagino que para você foi buscando, né? Se tornou acessível muito por conta da internet, Sim, né? Com certeza. A internet, para mim, antes de ser... Antes de eu conhecê-la da maneira que eu conheço hoje, né, de você criar um negócio, de você levar seu conhecimento, de você atingir as pessoas, ela para mim foi essencial para eu adquirir conhecimento. Isso principalmente porque, pegando aqui na época de torrent e tudo, que sendo legal, era o que eu tinha acesso muitas vezes para baixar os artigos, para baixar os materiais, para estudar. Os livros que eu não tinha grana para comprar, eu lembro que eu estou vendo aqui o livro de Fisiologia do Exercício, está na minha frente. O livro era quase R$300 na época. R$300 eu não tinha nem... Era a bolsa de ser. Então, tipo assim, foi o que me deu acesso, né? Hoje eu entendo. Aí hoje não. Qual o próximo passo? É ficar, não, é literalmente ter grana para conseguir comprar livros, porque eu sei que o cara que escreveu, ele gastou o tempo dele, mas foi o que literalmente me deu acesso, né? E a questão de hoje, como você disse, de conversar aqui com você, de ter acesso ao Olavo, de ter acesso a Ícaro, ao Ítalo, que são pessoas assim que foram, inclusive esse meu processo de conversão, uma das pessoas que foi responsável pelo exemplo por tudo que ele vive foi Ícaro, que foi, eu me reaproximei da igreja, vendo o que ele fazia ali literalmente todos os dias com a vida dele. Então, se não fosse a internet, né, a rede social, inclusive isso foi muito importante para mim também, eu utilizo ela para conhecer e me desenvolver, e não como geralmente todo mundo acaba, não todo mundo, né, mas a grande maioria das pessoas acaba usando ela só para se divertir, só como entretenimento. Só, né? De verdade, que seja para usar para fazer amigos. Sim. Já é uma utilização mais nobre, assim, porque uma coisa que da rede social foi interessante, e aí dando essa idade, porque eu tenho lá desde o Orkut, né? Mas eu tive Orkut também. É você encontrar um pouco a sua galera também, porque antes da rede social, o seu grupo, ele tinha uma limitação geográfica, assim, né? Você conhece as pessoas do seu bairro, talvez do outro, ou da sua escola, do seu trabalho, então era sempre uma limitação geográfica. Onde eu tô, é capaz de eu fazer amigos ali. O que foi muito legal da rede social é assim, puxa, onde mais no mundo inteiro tem gente que gosta das mesmas coisas que eu, né, e que acredita nas mesmas coisas que eu, tem o mesmo propósito. Eu tive uma experiência legal na imagem, na produtora, que eu conheci pelo Facebook na época, um rapaz, o Luiz Vaz, infelizmente faleceu já, e novo, mas acho que é da minha idade, um pouco mais novo que eu, e a gente se conheceu pelo Facebook, e um rapaz assim, de um talento absurdo escrevendo, de uma delicadeza, de uma sensibilidade, uma pessoa assim muito, muito legal, e ele era de Belém do Pará, e a gente começou a conversar e tal, e trocar, e aí começou, eu sou escritor também, então mandava umas coisas para ele que eu tinha feito, ele mandava para mim, a gente ficou trocando ali um tempo, e aí a gente foi fazer uma produção nova aqui em São Paulo. Eu falei para ele, cara, o que você tá a fim de escrever uma peça para cá? Aí ele, putz, que legal. Então, aí primeiro a gente contratou, aí ele escreveu a peça e a gente montou aqui. Ele era ator também. Aí não fizemos uma outra. Eu falei, cara, tá a fim de entrar numa produção aqui de São Paulo? Aí a gente trouxe ele de Belém,
Ele veio para cá, ficou 2 meses aqui mais ou menos, fez todo o processo de montagem e tal, estreou, ficou em cartaz com a peça e depois voltou. E aí depois aí ele tomou gosto, ele nunca tinha vindo para cá, aí gostou, conheceu a galera daqui, aí já conheceu o Rodrigo Gurgel, já conheceu a galera toda e aí ele se encantou, daí depois ele até voltou mais uma vez, aí a passeio assim e tal, a gente se encontrou. Mas você vê que coisa legal, assim, foi um cara, putz, sensacional que eu conheci na vida e que jamais seria possível conhecer essa pessoa, isso é muito improvável se a gente não tivesse um meio como esse, né? E aqui, você também, né? Olha que oportunidade boa aqui, né? Verdade, a gente já falamos sobre negócios, sobre família. Deu uma volta já, hein? E, como você falou, né? Eu tive possibilidade de trazer pessoas para o Livecast que eu conheci todas através do Instagram, né? Através do Novo Mercado, ou muitas lá do grupo Facebook. Logo um pouco tempo atrás, a gente tinha, na verdade, ainda tem um grupo no WhatsApp. Então, pessoas que se tornaram meus amigos, de compartilhar, dizer, tô passando por isso. Tem o Paulo também, que já participou aqui. A gente nunca se viu, mas ele é do Maranhão, mas ele já participou 2 vezes do Livecast, mas eu conheci ele justamente através da internet, né? Então, assim, a gente já falou, como é que tá, do dia a dia, tudo, literalmente uma amizade que surgiu a partir daqui, né? Então você tem N possibilidades, você precisa realmente decidir o que você vai fazer com a possibilidade que você tem em mãos, né? Com a oportunidade que você tem. Acho que hoje fizemos um bom uso com certeza, ferramenta, né? E foi tão bom que a gente nem terminou, já vou querer marcar a volta, viu? Vamos sim, vai ser um prazer. Quando quiser, você me chama. Aí às vezes minha agenda, você viu, calhou peguei um mês. Outubro é sempre o mês mais complicado pra gente, é o mês de maior volume de trabalho, historicamente, não sei porquê. Outubro é o mês já há anos que é assim. E juntou que a gente tava de mudança, eu mudei para aqui um apartamento novo, né? A gente mudou para cá semana passada, juntou isso com entrega de projeto. Nossa, a vida tava um caos esse mês, então acabou demorando um pouco aqui pra gente conseguir marcar, mas em outras oportunidades me chama assim, a gente sempre acha um espaço na agenda para uma boa conversa. Não, mas foi ótimo de verdade, assim, esse foi um dos melhores livecasts que eu já fiz. Várias perguntas aqui vão ficar para a próxima, a gente vai ter que fazer não parte 1 e 2, né, mas a gente vai gravar esse e já vamos marcar um próximo aí. A gente tá no 35, no 55 você volta pra gente conversar um pouco mais. Mas beleza. É isso, Carlos, fiquei muito feliz mesmo você estar aqui hoje, de todo o papo que a gente bateu. Fique à vontade aí para deixar uma outra. Geralmente eu pergunto uma frase que representa você, mas hoje eu quero que você fique à vontade aí para deixar a sua mensagem final para esse episódio de hoje para o pessoal. Legal. Bom, Fábio, sem palavras, eu agradeço muito o convite, foi uma conversa muito, muito agradável. Se deixasse aqui, a gente fica sem fim aqui. Mas não, foi muito bom mesmo. Foi 1h30 aqui, muito agradável. Para quem estiver assistindo, acho que de recado que a gente pode deixar isso que a gente fez hoje é uma baita demonstração do poder que essa ferramenta tem. Então aproveite para fazer isso, para fazer bons amigos. Eu acho que no fundo é o que a gente leva nessa vida, porque trabalho, essas coisas a gente se vira, a gente vai atrás e tal. O que vale mesmo dessa vida são as amizades que a gente faz, as pessoas que a gente conhece. O que dá sentido para a nossa vida é o nosso círculo de pessoas, assim, né? Como diria Camus, os amigos nos ajudam a suportar o absurdo. Então, eu acho que
A partir de agora, eu espero contar com você também, Fábio, para ajudar a suportar um pouco o absurdo que é estar vivo, né? Então, vamos em frente nessa jornada sempre juntos aí. Show, pode contar comigo, Carlos. Fique aí já com um amigo que já vai estar nas orações e agradecer aí por você estar com a gente hoje. E quando vier Recife já sabe, né? Já tem onde ficar, vamos conhecer novas praias, novos locais. Não, é isso. Fechou então. Pessoal, chegamos ao final de mais um livecast. Até a próxima e grande abraço para vocês.